Galerinha, aqui a gente vai entrar em outro assunto, um assunto da geografia chamado de redes urbanas. O que seriam essas redes urbanas? Um conjunto de cidades, como a gente pode ver na figura aqui abaixo, um mapa mostrando aí várias cidades interligadas. Então, no mundo todo aí as cidades são interligadas umas com as outras, através do quê? Do sistema de transporte, que se desenvolve cada vez mais, então pode ser o rodoviário, com carros, ônibus, o ferroviário, com os trens, o aéreo, com o avião, e o marítimo, com os grandes navios, enfim. E também essa interligação se dá através do sistema de comunicação, que pode ser telefone, televisão e internet. Hoje em dia, principalmente esse último, que é a internet. Porque do nosso quarto a gente pode estar conversando com uma pessoa que está do outro lado do mundo, no Japão, por exemplo. E pessoal, dentro da rede urbana tem a hierarquia urbana. O que seria hierarquia? Uma certa ordem em que a gente coloca as cidades. Então, dentro da rede urbana, algumas cidades elas são mais importantes, elas acabam se destacando. E por isso existe essa tal da hierarquia. Então, como a gente vê no desenho aqui, a gente tem uma vila, que é um local pequeno, só com algumas casinhas. Aí a gente tem uma cidade abaixo, onde já tem um prédio ali. E ao lado a gente tem uma metrópole, ou seja, um local cheio de prédios. Então isso representa a hierarquia. Algumas cidades se destacam mais que outras. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, continuando aqui o nosso capítulo sobre a urbanização, A gente vai falar sobre a questão da conurbação. É um nome estranho, conurbação. O que é isso? Esse nome, esse termo, ele é usado para mostrar pra gente um fenômeno que acontece aqui onde a gente mora, aqui em São Bernardo. O que seria isso? Seria mais ou menos assim, vou dar um exemplo. Quando a gente está indo de São Bernardo para Santo André, a gente praticamente não percebe que terminou São Bernardo e começou Santo André. Por quê? Porque é uma continuação, não parece que acabou uma cidade. Quando a gente vai numa cidade do interior, para chegar na outra cidade, você pega uma estrada, e aí tem uma parte sem nenhuma casa, que é a parte toda da estrada, geralmente tem vegetação, enfim, e depois você chega na outra cidade. Aqui no ABC, em todas as nossas cidades, mas peguei exemplo de São Bernardo e Santo André, isso não acontece. Se não fosse uma plaquinha lá mostrando assim pra gente, bem-vindo a Santo André ou bem-vindo a São Bernardo, a gente não saberia que tinha acabado uma cidade e iniciado uma outra. É isso que é a conurbação. Então seria mais ou menos assim. As cidades dessas, a zona urbana, fica mais fácil. A zona urbana, tanto de Santo André quanto de São Bernardo, cresceram tanto que elas se juntaram. Parece que é uma única cidade. É isso que é a conurbação. Eu vou mostrar agora um esqueminha que vai ficar mais fácil de vocês perceberem. Olha aqui então no esqueminha, gente, olha só. Você tem a cidade A, que é a área urbana da cidade A. E na cidade B, aqui, a área urbana da cidade B. Entre elas, existem áreas não urbanizadas. Então, sei lá, tem vegetação, tem uma estrada, enfim. Quando acontece a conurbação, a área urbana da cidade A cresce muito e da cidade B também. Então, elas meio que se encontram, formando essa cidade C aí, que parece que é outra cidade. Na realidade,
A gente pensa assim, nossa, mas isso então é uma outra cidade? Não, não é uma outra cidade. Essa região é um pedaço da área urbana da cidade A e um pedaço da área urbana da cidade B, que se juntaram, porque as duas cresceram tanto que acabaram se encontrando. Então, quem está saindo da cidade A em direção à cidade B não percebe que está entrando na cidade B, porque é como se fosse uma continuação. As duas acabaram se encontrando. Entenderam? Aqui, galerinha, mais algumas definições para a gente entender a rede urbana. Nós temos também algumas cidades que são chamadas de metrópoles. O que é uma metrópole? Geralmente uma metrópole é a capital do país ou é uma cidade principal. Por exemplo, a cidade de São Paulo é uma metrópole. A cidade de São Paulo acaba influenciando várias outras cidades do Brasil. Nós mesmos, aqui que moramos em São Bernardo, muita gente que mora aqui trabalha em São Paulo. Muita gente que mora aqui estuda em São Paulo. Às vezes a gente precisa comprar uma coisa e aqui a gente não encontra. Então a gente vai lá para São Paulo. Ou seja, a cidade de São Paulo ela acaba influenciando a nossa região, seja na parte econômica, seja na parte cultural. Por isso São Paulo é chamada de metrópole. E uma região metropolitana? O que seria uma região metropolitana? Eu dei uma definição aqui de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele fala assim, é uma região constituída por agrupamentos de municípios limítrofes. O que é um município limítrofe? Que faz fronteira, que tem um limite com o outro. E isso é feito para quê? Para ajudar na organização, nas políticas públicas, para deixar o local mais organizado. Então, essa é a região metropolitana. Eu vou mostrar um mapa aqui da região metropolitana de São Paulo, aí vai ficar mais fácil de você entender. Olha só, galerinha, esse é o mapa da região metropolitana de São Paulo. Então, você tem São Paulo, que é a cidade de número 1, que é a metrópole, por isso região metropolitana, que você tem uma metrópole, e ao redor da metrópole, você tem vários municípios que são limítrofes, lembram? Que fazem fronteira, e eles estão ao redor da metrópole. Então, eles são, de certa forma, influenciados pela metrópole. Tá? Essa, então, é a região metropolitana de São Paulo. E nós estamos aqui. Então, olha ali no número 34. O número 34 é a nossa cidade. Tá bom? Aqui, pessoal, eu peguei uma imagem de satélite da região metropolitana de São Paulo. Então, tem aí os traços da região metropolitana, essa linha tracejada aí representa a região metropolitana. E aí a gente tem aí uma mancha urbana, Olha a mancha urbana aí, essa área toda esbranquiçada ou cinza, sei lá, essa é a imagem na realidade, isso está relacionado ao quê? As áreas urbanas desses municípios, grande parte delas, Aqui, galerinha, tem um exercício, na realidade são 2 exercícios para vocês treinarem. O exercício 4, que é bem básico, é uma questão de assinalar, a resposta correta. E a questão 5, ele pede para você olhar lá naquele Google Earth uma imagem de satélite. Mas o que eu fiz? O slide anterior eu já coloquei a imagem de satélite para vocês observarem, tá? Então é só voltar lá no slide anterior e aí o que você vai fazer?
você vai representar mais ou menos, não precisa ficar perfeito, porque é muito difícil de ficar perfeito. Mas você vai representar no mapa da página 73 do poliedro a mancha urbana que tem no slide anterior, aquela área meio acinzentada, tá? Você vai olhar lá e vai representar aí, vai criar aí no seu mapa a área urbana, mas seguindo aquela que está ali no slide, tá? E aí primeiro você faz a lápis, depois você pinta com lápis de cor cinza, tá? Para ficar bem representado como uma área urbana, beleza?